O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, com uma das formas vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Eu convido a vocês a mostrarem este trabalho em todos os centros espíritas, para que possamos juntos não mudar o Espiritismo, não é para mudar uma vírgula de como ele é, mas para agregar coisas novas, para mostrar uma outra possibilidade da gente juntos fazer uma ponte entre o Espiritismo e terapias. Esse é o convite. Então espalhe essa mensagem a todos os centros. Mostre, passe livremente, para que possamos juntos pensarmos numa forma de diminuirmos as dores humanas com o auxílio do mundo espiritual. Vamos criar então uma ponte com o mundo espiritual. Uma ponte livre, aberta, sem preconceitos. Olá, eu sou o Cássio Augusto, eu sou terapeuta e eu estou aqui para gravar uma série de vídeos que relaciona a terapia com a espiritualidade. E o tema de hoje é Espiritismo e terapia. Quais os pontos de contato? As velhas angústias humanas recebem todos os dias uma roupagem contemporânea. Isso é inegável. O homem é fruto do seu tempo. Hoje existem palavras novas que definem sua realidade, assim como remédios novos que prometem atenuar sua dor. Mas quem se debate nos sintomas e nas dores delegam aos terapeutas o encontro, dentro de uma persona desajustada, da pretensiosa cura de seu sofrimento. Os mesmos terapeutas que também, além de viverem no mesmo tempo, terem suas próprias questões, terem inúmeras técnicas terapêuticas, precisam entrar e sair dessa caverna escura e complexa que é a mente humana, com as melhores escolhas. O que podem os psiquiatras, a psicanálise, a espiritualidade, as psicoterapias com suas palavras e pílulas? Engraçado, em todos os tempos estamos em busca de minimizar as dores humanas. Mas o que sempre nos escapa? Ora, se há evolução, por que não sentimos menos dores e dissabores em viver? Qual a resposta para aquilo que nos perturba? Eu vou começar de uma fala de Allan Kardec. É pela educação, muito mais do que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral. Allan Kardec. Como que eu poderia definir educação? O que é educação? É um processo de formação, de desenvolvimento do potencial humano, em espaços formais e não formais, e se configura como um trunfo indispensável à humanidade na construção de ideais de paz, liberdade e justiça social. Muito que bem. Então, segundo Paulo Freire, ensinar não é transmitir conhecimento apenas, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Então aqui eu pego a fala do Paulo Freire, do Allan Kardec e da definição de educação e correlaciono.
Eu acho que um dos grandes erros da humanidade é separar. Por que eu estou fazendo uma série de vídeos a respeito da terapia relacionando a espiritualidade? Porque, por exemplo, se eu pensar num tratamento terapêutico, ele funciona? Funciona. Mas ele funciona para todas as pessoas? Não. Se eu pensar dentro do universo da espiritualidade, se aquilo me leva para uma saúde mental, funciona? Funciona. Para todos? Não. Mas em nenhum momento eu posso dizer que ambas as construções humanas não podem fazer bem para a mente humana. Por que não? Por que eu não posso correlacionar terapia com espiritualidade? E é isso que eu vou buscar esse ponto de contato, onde que uma pode auxiliar a outra. E abrindo espaço para discussão também da terapia correlacionando com uma série de outras, tanto ciência quanto crenças. A ideia é a gente correlacionar a terapia tanto com a espiritualidade, como também com a psiquiatria, a neurociência, a ciência de modo geral, a psicologia. A ideia é a gente perceber os pontos de contato de todas essas ciências para que a gente possa conseguir atingir a saúde mental ou mesmo a espiritual, que a gente possa atingir de maneira mais duradoura e efetiva. E assim conseguir resultados melhores por mais tempo. Essa é a ideia. Inclusive, dentro da própria terapia não há um consenso. Existem métodos terapêuticos variados, onde alguns dos colegas acham que um exclui o outro, quando na verdade, no meu ponto de vista, eles são complementares. Eu preciso, dentro da atuação terapêutica, ter a percepção, ou melhor ainda, conduzir ao analisando essa percepção de qual terapia é mais adequada a ele junto com o terapeuta. Que ele possa experimentar de várias terapias para que se quebre aquilo que está preso, para que solte, para que o despertar aconteça e ele saia. Então, esse é o meu objetivo aqui. E eu escolhi a correlação com o espiritismo como sendo o primeiro vídeo que eu vou trabalhar. Mas virão aí outros, correlacionando a outras religiões e a outras ciências. E dentro da própria terapia, o que eu tenho? Que métodos terapêuticos eu tenho? Como que eu posso usá-los da maneira... aumentar o potencial de ganho de cada um deles? Como que eu vou fazer isso? Vem comigo e eu te conto. Então vamos falar da espiritualidade num conceito geral, num conceito mais geral. A espiritualidade é também uma busca por um significado mais profundo e uma conexão com algo maior do que nós mesmos. Ok, ninguém questiona isso. Pode ser encontrada em diversas religiões, crenças, mas também pode ser uma produção individual. Pode influenciar o processamento de informações e julgamentos. Aí vem a melhor parte, gente. A espiritualidade é uma forma de buscar tranquilidade e traz um senso de perspectiva, significado e propósito para as nossas vidas. Essa é a palavra mágica, propósito. Vocês vão ver já por quê. Então, geralmente, ela encoraja o otimismo e é uma busca por uma existência mais alegre. E também ajuda na identificação dos nossos próprios valores e na apreciação dos valores dos outros. Agora vamos falar um pouquinho de espiritismo. Quais são os valores espíritas? O que ele acredita? Como ele trabalha? O espiritismo se caracteriza pelo ideal de compreensão da realidade mediante a integração entre as três formas clássicas de conhecimento, que seriam a ciência, a filosofia e a moral. Segundo Kardec, cada uma delas, tomadas isoladamente, tende a conduzir a excessos de ceticismo, negação ou fanatismo. Não é isso que queremos. Nós queremos o melhor que o espiritismo pode nos dar.
Então, dentro desse quadro de evolução que vocês estão vendo, ó, o que propõe o Espiritismo? Que a gente se aproxime mais da angelitude e se afaste da animalidade. A mesma coisa que propõe a terapia, que a gente se aproxime mais da saúde mental e se afaste do que a gente chama de doença mental, ou de doença. É muito semelhante os nossos objetivos. Agora vamos ver um ponto que é bem de contato, vamos dizer assim. O que é o obsessor por atração? Obsessor por atração. Atrai-se por afinidade psicológica ou espiritual, energética com seu alvo. As energias que servem de ponte são várias: vícios e compulsões, ganância, ódio, inveja, ressentimento, depressão, etc., e servem como alimento para esses espíritos. Muito que bem. Isso é uma análise do ponto de vista do espiritismo. Agora, observe a análise do que seria um transtorno de personalidade. Agora, dentro da ciência da psicanálise, da psicologia. Transtorno de personalidade é um conjunto de doenças psiquiátricas caracterizadas por desvios de comportamento bem rígidos e mal ajustados que prejudicam a forma que o paciente lida com seus impulsos e com as pessoas ao redor, que normalmente levam a vícios e compulsões, ganância, ódio, inveja, ressentimento, depressão, etc. Perceba que há muita semelhança. Eu só estou falando da mesma consequência humana olhada de pontos de vista diferenciados. Um do ponto de vista da ciência e outro do ponto de vista da espiritualidade, espírita especificamente. O espiritismo promove algum tipo de tratamento ou cuidado para esse tipo de manifestação dentro do espiritismo? Sim. É boa? É. Funciona? Funciona para todos? Não. A terapia proporciona algum tipo de tratamento ou cuidado para esse tipo de transtorno de personalidade? Propõe. Funciona? Funciona. Para todos? Não. Inclusive, para um grupo de transtorno, como o transtorno de personalidade narcisista, há pouquíssimos tratamentos propostos dentro do universo das terapias. Que talvez possa ser ajudado aqui no espiritismo, porque não? Não há como excluir. Então, o que é interessante a gente pensar, se o espiritismo também consegue olhar para os transtornos mentais como um obsessor e também ele pode oferecer algum tipo de tratamento, algum tipo de olhar, algum tipo de cuidado com aquele membro do espiritismo, por que a gente não pode imaginar que esse cuidado também não possa se envolver com a terapia e com o olhar científico? Agora vamos tentar uma coisa interessante, que eu acho interessante. O que é o narcisismo? O narcisismo é um transtorno de personalidade com pouco tratamento oferecido pelo meio científico. Na verdade, existem alguns tratamentos, mas são pouco efetivos. Há relatos de pacientes com transtorno narcísico que, além de não obter o resultado, eles reclamam que gastou dinheiro à toa, não funcionou, não deu nenhum tipo de retorno para ele não melhorou. Muito que bem. É verdade isso? Sim, é verdade. Mas minha pergunta é, eu não posso partir do espiritismo, que tem um olhar diferenciado para esse caso, ele entende que é um espírito obsessor que está olhando essa pessoa que tem o transtorno narcisista. Agora, se a gente parar para pensar, não seria interessante o cuidado que se tem espírita em relação a essa pessoa? Por quê? Porque você pensa que tem alguém ou alguma coisa que está te afetando.
Logo, você não é, entre aspas, responsável. A culpa não é sua. E aí você consegue lidar com um problema que o narcisista tem, da questão da culpa. Talvez minimizar essa dor. Só se já minimizar a dor para ele, já é alguma coisa, já é um ganho. Agora, atingir o problema do ponto de vista científico ainda está deixando a desejar. Mas minha pergunta é, será que do ponto de vista espiritual eu não consigo, além desse pequeno exemplo que eu dei, de melhorar o sintoma de culpa, será que a gente não consegue um pouco ir além? E aí? Sim, podemos ir mais além. Vamos entender mais alguns conceitos e a gente retoma esse assunto. E a gente vai conseguir entender melhor o que eu estou propondo aqui. Vamos falar de fé. O que é fé dentro de uma espiritualidade ou mesmo dentro do espiritismo? Fé é acreditar em algo que não necessariamente você consiga palpar, você consiga ver. Você não sabe necessariamente se existe ou não. Você sente. Sente com a alma, sente com o coração, sente com uma espécie de intuição. Uma coisa meio é muito forte, é muito presente. Ok. Eu posso dizer que fé está relacionada à ciência? Aí eu falo que não, a primeiro momento. Não há relação de fé com ciência, porque eu estou acreditando em algo que não existe. Ok, mas há décadas atrás, o homem voava? O primeiro homem não falou, nossa, será que a gente consegue voar? E o outro falou, seu estúpido, claro que não. Será que não aconteceu isso? Será que os primeiros que pensaram foram tratados como loucos? Como malucos? O elemento fé, ele é um elemento que nos ajuda ou não? Então, eu falo que fé não está relacionada à ciência, mas em algum momento a fé virou ciência. E aí quando ela virou concreta e palpável e medida, ela é ciência e ela é tão certa quanto o ar que eu respiro. Ela está aqui conosco. Mas então por que eu não posso falar que o espírito obsessor não exista? Por que eu não posso dizer que o espírito obsessor dentro de um transtorno não está ali causando o mesmo mal que a ciência que estuda a mente? E assim como o espiritismo classifica o transtorno de personalidade como um prejuízo ao ser humano. Então eu acho o seguinte, e aí é bem a minha opinião, fé e ciência não são elementos que se batem, não são elementos que não se complementam, eles não são elementos que atrapalham um ao outro, eles se correlacionam, eles se entrelaçam, eles são elementos que a gente deve abraçar como algo que pode nos ajudar ainda mais. Ambos. Pode nos dar novas respostas. Eles ativam um lado da mente que é essencial para o ser humano avançar, que é a criatividade. A criatividade, se eu jogar um balde de tinta no chão, para muitos é só um balde de tinta no chão. Mas para outros, eles vão conseguir ver alguma forma, vão conseguir ver alguma utilidade. Fala, nossa, mas se esse balde caísse em tal superfície? E se esse balde caísse... Você entende? Então, não feche o seu pensamento. E aí vem a máxima que ajuda a dar mais força para essa fala. Aí não é uma ajuda da terapia e nem uma ajuda da espiritualidade, mas uma ajuda da física. E aí vem Max Born, que é o físico quântico, que alertou o mundo sobre a causa de todos os males. Gente, ele deu a resposta para a causa de todos os nossos males. E de fato é. Ele foi o avô da atriz Olivia Newton-John, que declarou que uma das grandes tristezas da vida dela foi não ter conhecido o avô. E a máxima que ele fala é: creio que ideias como certeza absoluta, precisão absoluta, verdade suprema, etc.,
são produtos da imaginação que não deveriam ser admissíveis em nenhum campo da ciência. Aí vem Kardec e diz o seguinte: o espiritismo avançado com o progresso jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro acerca de um ponto, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Ambas as falas, dentro da espiritualidade, dentro da ciência, são verdadeiras. E abrem o campo da criatividade. Tudo que é o contrário à criatividade limita. Tudo que é o contrário à fé limita. Eu tenho que ter a fé e a criatividade como campos sempre abertos. Sempre livres de preconceito, livres de empecilhos, cheio de possibilidades. O céu é o limite, ou melhor, não há limite dentro dessas duas falas. Então o ser humano não deve se limitar. Essa é a grande lição de ambos as falas, da ciência e da espiritualidade. E aí, gente, eu apresento o grande presente divino, o presente que Deus nos deu. Deus nos deu, quando a gente nasce um livro em branco, um caderno em branco. E com a chave. Qual é a chave? A chave do nosso potencial. Ali Deus nos dá energia cósmica, ser superior a nós, alienígena, quem você quiser. Aí não importa. É quem nos fez. Quem nos fez assim. Como? Com uma série de habilidades cognitivas. Então você nasce aquele caderno em branco com habilidades cognitivas. Você vai começar a escrever a sua história. Mas como são essas habilidades cognitivas? São semelhantes a um painel. Um painel de televisão ou de mixer ou do que você quiser. Cheio de botões e alavancas. É isso. O nosso potencial é inúmero. Quase ilimitado. Porque não é só o botão. É um botão dentro de um espectro que você vai calculando. Então, existem milhares de combinações. Então, dentro do universo da criatividade, por exemplo, eu tenho milhares de possibilidades de criatividade. Milhares. E eu aciono o botão com o raciocínio, com a memória. É tudo junto, tudo junto e misturado. O que acontece com a gente? A gente vem pro mundo. Só que a gente não escolhe como é que a gente vem. A gente vem. E às vezes vem pra sofrer, vem pra ser feliz. Dá sorte, eu não sei se é sorte, eu não sei se é um combinado. Cada um aí entra a espiritualidade pra dizer. A gente vem num ambiente que às vezes não é favorável. Às vezes é muito um ambiente de guerra ou sem guerra. Com ataques psicológicos, com ataques físicos, abusivos e aí vai. E lembrando que o abusivo psicológico às vezes é mais danoso do que o abusivo físico. Porque o abusivo físico, por mais danos que ele leve ao longo da vida, ele cessa. E você consegue uma certa segurança. O psicológico vai te acompanhando e vem. Você vai, aonde você for, ele vai com você. E o que acontece com a gente nesse meio tempo? Vamos pensar o seguinte. Se eu nasci num ambiente de pessoas com perfis narcisistas, perfeccionistas, que praticam uma série de controle mental, do tipo, se não fizer o que eu quero, para de falar com a pessoa. Se não fizer o que eu quero, priva de algo. Se não fizer o que eu quero, coloca de castigo. Se não fizer o que eu quero, bate, etc, etc, etc. Então o que você faz? Como criança, para se defender, você usa o seu raciocínio lógico e começa a perceber que naquele ambiente, o meu botão da criatividade não pode ser acionado.
Porque se eu acionar o poder da criatividade, eu vou ter um quarto bagunçado, eu vou ter um quarto mudado, eu não vou seguir regras. Não seguir regras é a qualidade de quem é criativo. Você percebe? Então você vai afogando, você vai pegando um botão pelo outro. E aí você vai se tornando uma pessoa mais rígida, mais racional, às vezes perfeccionista. E aí você às vezes, ou você tem uma tendência a ser como eles, e vai ser como eles, ou você tem uma tendência de, pra se proteger, parecer como eles. E aí você se perde na identidade do outro e não consegue ser você. É isso que acontece com a maioria das pessoas que sofrem abusos dentro de lares que não são ideais. E aí vão pensar 95% da população, vai um pouquinho mais talvez, não sei. A maioria tem, a maioria dos pais tem suas questões que passam para os seus filhos, que passam para os seus netos e assim vai. Fica um ciclo de congelamento de habilidade, vamos dizer assim. Mas agora se eu pensar também, se eu for criativo demais, bagunçado demais, desleixado demais, não ter organização, ser criativo demais dentro dessa perspectiva, será que eu não vou falar, bom, gente, não existe melhor, não existe pior, não existe certo, não existe errado. Essas pessoas não estão erradas, tão poucos estão certas. Existe adequado e inadequado. O que você quer? Você quer ter saúde mental? Vamos pensar na saúde mental dentro de um espectro. Aqui é a saúde mental, aqui é a doença ou o que a gente chamaria de não saúde mental. Dentro desses quadros, dentro dessas famílias, dentro desse contexto, a tendência é você vir para cá, para a doença. Porque quando eu congelo cognições, ou friso, que a gente chama de esquema ou fixação, você fica fixado. Você fica fixado no raciocínio, você não consegue ser criativo porque nada favoreceu, enfim. Os extremos são ruins e as fixações são ruins. O equilíbrio vai te levar para o que a gente chama de saúde mental. E é isso que a gente quer trabalhar aqui. Então vamos lá. As habilidades cognitivas, atenção, linguagem, compreensão, emoção. E aí vai. Criatividade, aprendizagem, vai. A principal daqui é a metacognição, que ela é especial. Ela é especial aqui, tá? E é ela que eu vou falar agora. A metacognição é a cereja do bolo. Quando eu pensar, então, em budismo, e quando eu falar que eu abri o terceiro olho, ou despertei, eu vou usar até a mesma palavra para a ciência, despertar. Eu entrei em comunhão com a minha metacognição. E o que é a metacognição? A metacognição é o que também a gente chama de teoria da mente. É a nossa capacidade inata, todos ganhamos essa capacidade quando nascemos. Só que nós vamos deixando ela de lado por medo, por fixação. É a capacidade das pessoas para compreender e prever os próprios comportamentos. Então, sabe aquela vozinha que fala com você? É ela. Só que às vezes ela fala fraco. Às vezes ela não fala. Mas acho que todo mundo já ouviu essa voz. Tipo, não faz isso. Não vai por esse caminho. Não, é melhor você se afastar. Você tá tudo uma zona, você fala, não, mas tem uma coisa errada. Eu não tô fazendo errado. Tem uma coisa errada. Aquela vozinha, sabe, que fala com você, que te dá um sinal, é a metacognição. Refere-se à capacidade inata das pessoas para compreender e prever nosso próprio comportamento e os das pessoas ao nosso redor. Então ela se refere a todos os processos cognitivos. Gente, aí tá todos os processos cognitivos. Quando ela consegue te soltar disso, dessa fixação, quando ela consegue, gente, explode. A mente explode. Não é que amanhã, por exemplo, eu sou perfeccionista, aí eu descubro isso e amanhã, nossa, eu já não sou mais. Não é isso. Você vai continuar sendo perfeccionista. Só que você vai descobrir que você tem um outro botão. Você vai começar a aprender a apertar. Tá todo cheio de aranha, tá travado, precisando de óleo, tá ferrado o negócio. Aí você vai começar a apertar ou mexer na sintonia. Você vai falar, nossa, que interessante. Nossa, errar é legal. E esse aqui fala, errar não pode.
A gente pode errar, tá tudo bem errar. Oh, você começa a experimentar de uma coisa nova chamada criatividade. E você fica feliz. Eu continuo assim, tá? E depois, mesmo que você experimente desse, curta, desse e tal, esse aqui vai ficar te chamando. Eventualmente ele vai te chamar. Não, não pode errar. Não, tem que ser certinho. Não, xinga quem errar. Tarará, tarará. E você fala, gente, você fala, não, calma. Aí sua metacognição já tá solta. Ela fala, não, relaxa. O outro é legal também. Vamos lá, tá gostoso aqui. Vai, fica quietinho aqui por enquanto. Aí você fala, ser perfeccionista é ruim? Não. Se o meu trabalho, por exemplo, é com instrumentalização, se o meu trabalho é preparar instrumentos para uma cirurgia, tem que estar tudo muito bem preparado, tudo bem certinho, muito bem esterilizado. Ali a qualidade de ser perfeccionista é fantástica. É ela que você precisa ali. Só que ela entra na sua mente, na sua cognição, quando você começa seu horário de trabalho e acaba quando termina seu horário de trabalho. Ela não te acompanha em casa. Uma coisinha fora do lugar, tudo bem. Nossa, que interessante. Olha que legal. Qual é o pensamento que é doente? O pensamento fixo. Então eu gosto só de um tipo de música. Só aquela música que eu escuto. Gente, faço uma proposta para você. Trabalha essa cognição. Começa a ouvir outros tipos de música sem o elemento julgar. Sem dizer bom ou ruim. Experimenta. Deixa vir em você. Escuta uma sonoridade diferente. Percebe que ela pode te encantar de um outro jeito que não é esse. É de uma outra maneira. Você começa a abrir as cognições. É assim que você abre as cognições. É uma dica, né? Um dos caminhos, né? Se dê a oportunidade de experimentar. Quais os exercícios que abrem as cognições? Experimentar. Não aceitar o fixo, não aceitar o esquema. Então, a metacognição é a consciência de si próprio, conhecer seu processo de aprender. Gente, se você continuar fazendo o que está fazendo, você vai continuar obtendo o que você está obtendo. Essa é uma fala já mais do que dita. Ok. Mas você já parou para pensar? O que eu estou fazendo? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô sofrendo? Por que eu não aceito o meu sofrimento e falo, ok, estou sofrendo. Como que eu saio disso? O que tem além disso? Você fica tão dando voltas no sofrimento, passando a mão, cuidando, lambendo ferida, e você lambe e não deixa cicatrizar. Esquece um pouco da dor, esquece um pouco do sofrimento e olha a beleza do outro, olha a beleza da criatividade. Começa a perceber o outro do seu lado, começa a entender que o diferente é bom. O diferente abre a mente, o diferente abre a cognição. Ok. Aí vem uma fala interessante do Livro dos Espíritos. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. Gente, o que é o pressentimento? O pressentimento é a metacognição. É o observador da meditação. Quando você medita para abrir espaço para o observador. Para, ao invés de reagir às coisas, você afastar um pouquinho e pensar sobre a sua reação. E aí, às vezes você nem reage. Mais que isso, você começa a perceber, nossa, mas que bobeira, por que eu fiz isso? Por que eu ataquei? Por que eu gritei? Por que tanta raiva? Quanto mais você está reagindo, mais você está tendo o processo mais do lado do que a gente chama de não saúde mental. Eu não vou falar de doença porque você está longe da doença. Você só não está na saúde mental. Você está indo por esse lado. Que aí pode sim começar a dar doença física, começa a dar desconforto abdominal, começa a dar dor. Fibromialgia é uma das doenças mais ligadas à emoção, ao pensamento. E se você quer melhorar da fibromialgia, começa a ativar a sua metacognição. Começa a fazer terapia, a procurar uma religião, a procurar uma ocupação, estudar, ler, jogar jogos de tabuleiro, tudo isso vai promover a sua metacognição. Aí a moedinha pra cá. Aí você vai começar a ir pra cá.
experimentar coisas novas sem julgar. Tira o conceito bom e ruim da sua cabeça. Tira essa dualidade. Pensa no espectro. Isso é um pouquinho mais interessante. Isso, nem tanto. Achei esse mais. Aí eu fui experimentar esse. Nossa, esse é mais do que esse, eu não sabia. Começa a experimentar outros corpos. Por exemplo, o que não é saudável para a cognição? O padrão. A gente não tem padrão de beleza? Quem disse que padrão de beleza é o único capaz de te trazer felicidade ou de te fazer bem? Ou experimente outros corpos. Sinta o toque. Sinta o beijo. Perceba o outro. Sinta o outro. Saia da mecanização do ato e perceba tudo à sua volta. Você começa a sentir, você começa a perceber. Aqui eu proponho um tratamento simples, fácil e barato de fazer. Um simples toque, um simples abraço é capaz de liberar ocitocina. Mas o que é a ocitocina? Hormônio do amor e do afeto. A molécula desempenha papel importante no aprendizado social. Ajuda a modular a expressão das emoções, diminuindo a sensação de estresse ou medo e melhorando o humor, por exemplo. Assim, acredita-se que a ocitocina possa auxiliar no tratamento de pessoas com doenças como a depressão e a ansiedade. Possui efeito calmante, contrariando os efeitos do hormônio cortisol, conhecido por ser o hormônio do estresse. A ocitocina aumenta naturalmente durante o contato físico, na forma de abraços, toque, pele com pele, ou relação sexual, por exemplo. Ela aumenta a confiança interpessoal e regula alguns aspectos da cognição, como o olhar, olhos nos olhos, e o amor entre pares, promovendo boas lembranças. Aumenta a reação do sistema de recompensas do cérebro, para concentrar-se nas recompensas sociais, promovendo as relações humanas e a sensação de bem-estar, tornando o comportamento social humano mais preciso. Permite que os sinais neurais de odores reais se sobressaiam de forma mais proeminente. Percebe o odor e o liga à sensação de bem-estar, promove laços e a libido. Homens em relacionamentos monogâmicos mantiveram distância social levemente maior de uma mulher atraente, desconhecida, quando receberam ocitocina por via intranasal. Portanto, a ocitocina promove a monogamia por ligação de afeto. Esse simples movimento promove o nosso despertar. Você começa a olhar o mundo, gente, e o despertar não é um despertar que fala, sou um ser humano horrível e sou um ser humano sofrido, cheio de dor e de repente uma luz brilhou e tudo mudou. Não. O despertar você começa a acionar a sua cognição e ela começa a te dar presentes. São pequenos presentes e alguns grandes presentes. Ela te liberta, ela promove, te tira da fixação que te prende na dor e te liberta. E aí você começa a fazer coisas que você não fazia antes. Com uma diferença que é mais interessante. Você começa a fazer com entusiasmo, com vontade, com alegria. Coisa que você nunca não. Que você fazia, mas era mais difícil. A felicidade não é algo que se persegue, a felicidade é algo que se sente. E você só sente a felicidade quando você percebe o seu propósito aqui. E quando você percebe o seu propósito aqui, a cognição explode. E aí você começa a ver o mundo como você nunca viu. Isso que é a metacognição. Então, um exemplo assim, bobinho, mas assim... Gente, tudo parece bobinho, mas faz uma diferença. Por exemplo, reprogramação de erros mentais, como é que eu vou dizer? Quando você reprograma fugiu a palavra. Quando você programa um conceito mental que não é adequado, é uma palavrinha bobinha. Por exemplo, quando o meu perfeccionista, como é que eu lidei com ele? Que aí, dentro do espiritismo você pode chamar de espírito obsessor. Eu personifiquei ele e comecei a conversar com ele.
Por que você faz isso? Por que você quer? Ah, não, hoje eu não preciso de você, hoje fica aí. Hoje eu não quero você, hoje eu não. E eu converso. Quando ele quer voltar, eu falo com ele. Hoje não preciso de você. Ah, legal, ó, eu sei que sua intenção foi boa, foi assim que você aprendeu. Você entendia que isso era amor, mas isso não é. Relaxa, fica de boa. E você vai colocando aquilo, ele tá dentro de você. Ele continua em você, faz parte de você, mas ele não exerce tanta influência sobre você mais. Ele passa a ser um conjunto dentro de vários outros, porque sua mente está abrindo, você está dando espaço para que entre o novo. É uma máxima budista interessante. Eu não posso encher um copo cheio. Posso? Eu posso colocar conteúdo onde já está cheio? Então, se eu tenho um ego que está preso no perfeccionismo, ele é tudo que ele tem. Então, eu não posso dar mais nada para você. Então, o que os primeiros passos da libertação? É entender o que você é, o porquê você se tornou aquilo, e abrir mão daquilo. Falar, tá bom, eu sou isso, tudo bem. Tá bom, agora como é que eu vou ser isso? Como é que eu consigo equilibrar essas energias? Ou mais do que isso, trazer outras cognições, despertar outras cognições e explodir. Dando o primeiro passo. Falando, eu quero e eu vou. Ah, eu tô com medo? Tô com medo. Dá medo? Dá medo. Aqui, nós já podemos entender que você é o agente causador da sua libertação. Isso requer envolvimento, ação, muito estudo, entender como eu aprendo e assim ter mais elementos para regular a própria consciência. E na medida que estudamos os assuntos pertinentes à nossa vida, evoluímos e nos conectamos com a nossa metacognição. Mas depois que você faz, depois das primeiras libertações, você fala, nossa, isso não me domina mais, olha que legal, você vai evoluindo. E quanto mais você evolui, mais em comunhão, em conexão com a metacognição você fica. Mas vamos entender ainda mais. O que seria a metacognição? São a função do prever. Ela tem uma função de prever. Quando sua metacognição ela está aberta, quando você a despertou, ela é capaz ela te proporciona uma intuição muito fina, muito afinada. Você começa a perceber as pessoas, você começa a sentir as pessoas, você começa a entender o que elas estão precisando e você começa a ajudá-las. Isso te faz bem. Agora vem o pulo do gato. Nós somos máquinas que acordamos todos os dias e precisamos tomar nossa dose diária de dopamina. Digo mais, nós precisamos ser validados. Se você vive num ambiente que você não é validado a todo momento, você adoece. Se você vive num ambiente onde você não consegue fontes dopaminéticas saudáveis, adequadas, você adoece. Ou adoece quem está em volta de você. Muito que bem. Onde que eu consigo fontes dopaminéticas adequadas? Eu comecei a dar exemplo. Você primeiro precisa destravar essas cognições travadas dentro de uma boa terapia ou buscando ajuda. Em seguida, você precisa estimular novas cognições, então experimentar coisas novas, aprender coisas novas. E mais importante, se aproximar de pessoas. Somos máquinas que funcionamos para pessoas. Mesmo quem está doente no transtorno narcisista ou é um psicopata, que é uma coisa mais grave ainda, eles não percebem, eles acham que o mundo gira em torno deles e que as pessoas fazem para ele. Mas a verdade é que nós fazemos uns para os outros, numa relação que deveria ser cooperativa, mas é competitiva, agressiva. Então o que a mente saudável precisa? Ela precisa de... A mente saudável precisa de bons estímulos para encontrar, descobrir, despertar a metacognição. Mas o que seria a metacognição? Vamos tentar entender um pouquinho mais. A metacognição é a função de prever. O nosso cérebro tem a capacidade de prever graças à metacognição. Fato que nos ajuda a reduzir a incerteza do que pode acontecer em diferentes situações, contextos. Então,
Então vamos expor algumas situações para entender melhor esse conceito, tá? Então o Espiritismo fala que esse pensar preventivo é um espírito bom falando com você, é mesmo, é a metacognição. Só que a metacognição dentro de um processo cognitivo doente, ela é duvidosa. Dentro de um processo cognitivo amoroso, de amor, de descoberta, de despertar, nossa, ela é mega precisa. Ela é altamente funcional. Então, um exemplozinho bobo, mas que dá pra dar ideia. Então, você tá sozinho em casa, são 4 horas da madrugada, e você tá dormindo. Tá dormindo no seu quarto. Aí, de repente, você escuta um barulho. Alguém tentando abrir a porta da sua casa. Então, você acorda. O que você acha que vai acontecer em seguida? Então, tudo que você pensar depois, você pode pensar que é ladrão, você pode tomar a decisão de ligar para a polícia, você pode trancar o quarto, você pode pegar uma arma. Então, você pode fazer uma série de coisas preventivas para que aquilo não se culmine numa situação de prejuízo para você. Então, quando você sente assim, seu filho vai pegar o carro, você fala, não pega o carro hoje. Você não percebeu, você não percebeu conscientemente, mas você olhou na notícia, viu muito carro na pista, você viu que estava essa semana muita violência acontecendo naquela região, aí você fala, não vai não. Não vai não. Não vai. Tá vendo? Ao mesmo tempo que é espiritual e demanda fé para entender essa prevenção, é também científico. Uma mente aberta, com uma cognição mais aberta, quanto mais você abrir a cognição, mais intuitivo, assertivo você vai ficar. Porque essa é a palavra mágica que a gente está procurando. Quando a gente vive ser assertivo. Se eu sou assertivo, eu tenho mais validação. Se eu tenho mais validação, eu tenho mais dopamina. Se eu tenho mais dopamina, eu tenho mais vontade. Se eu tenho mais vontade, eu estou motivado. Se eu estou motivado, eu tenho propósito. E eu faço tudo que eu faço, tudo. Não pense diferente. Eu faço para o outro. Tudo para o outro. Eu posso ser o ditador mais PQP da vida, com mão de ferro. Eu ainda vou ter uma cidade, um palácio organizado que precisa, que eu vou ter que dar comida, eu vou ter que liberar mantimentos, eu vou ter que para os outros, não é para ele. Ele acha que tudo é dele, mas é uma ilusão. Nada é dele e tudo é dele. Tudo é dele no sentido de que ele domina, mas nada é dele porque ele faz para o outro. E se assim não fizer, ele não vai ter nada. Então mata todo mundo. O que ele vai fazer? Você entende? Então, gente, qual é o nosso objetivo aqui? É atingir o despertar. É não só perceber as cognições que estão em esquemas ou fixações e tratá-las, perceber novas conexões, novas cognições e estimulá-las. Ao mesmo tempo vai nascendo o propósito, porque você vai se motivando, você começa a acertar mais que errar e começa a receber aprovação, validação. E aí você vai, aí a mente explode. Aí é só alegria, é o despertar, as coisas começam a acontecer, você sente o propósito da vida e você sente a energia das pessoas. Você sente a dor das pessoas. E aí você cresce, você amadurece. Você se torna uma pessoa mais assertiva. Isso do universo da ciência. Então, uma vez entendido o que é a metacognição, a espiritualidade, a ciência e a educação, aqui a gente não consegue fazer um link. Se eu descubro a minha metacognição, dentro da terapia, eu me torno mais saudável. Dentro da espiritualidade, e dentro da espiritualidade espírita, eu consigo atingir o meu ser, meu guia espiritual. Eu consigo contato com o meu guia, eu consigo quebrar
a ponte entre o guia e os obsessores, e eu cresço. Eu acho que só por meio dessa união que nós vamos conseguir, finalmente, não só atingir a saúde mental ou a plenitude espiritual, mas também a gente vai conseguir minimizar as dores, diminuir as dores, o tempo de duração, a intensidade delas. Esse é o objetivo com esse trabalho. Então eu chamo todos para me acompanharem e agregarem a essa jornada que eu pretendo fazer e que consiga nos levar para um lugar melhor. Eu sinto a vontade de fazer, eu sinto o despertar em mim. E aí eu estou dividindo isso com você. Não é questão de funcionar, não funcionar, dar certo, dar errado, não é essa questão. Mas é de fazer diferente, de tentar fazer melhor, de tentar buscar um meio mais leve de levar a vida, de conseguir levar a vida, de transformar a educação não em algo robótico e feito para ser seguido, mas em algo que você participa, que você tem um papel, que você encontra o seu papel e ali você consiga encontrar um propósito. Então esse é o objetivo de todo esse trabalho. E eu convido você a participar. E o nosso primeiro desafio juntos é tentarmos entender o que seria um transtorno de personalidade narcisista. E assim propormos juntos um possível tratamento tanto dentro das terapias quanto dentro do espiritismo. E se eu envolver a metacognição? E se eu conseguir convencer o narcisista que esse modus operandi dele, que é conseguir fonte dopaminérgica de maneira não saudável. E por que não é saudável? Porque além de serem fontes esgotáveis, machuca os outros. Então eu preciso diminuir o outro para que eu sinta melhor e sinta dopamina. Agora, será que se eu conseguir convencer, olha, abre o botão aqui da criatividade, será que ele consegue começar a apertar e sentir alguma coisa nova e falar, parece que isso aqui é mais interessante que isso? Será que as minhas fontes dopaminérgicas não podem ser diferentes de algo destrutivo, algo ruim, algo infantil? Porque o que é uma mente narcisista? É uma mente infantilizada, que diante do perigo, do medo ou do abuso se fechou, entrou, despertou um espírito de grandiosidade para não se sentir tão pequeno, não se sentir tão vazio e triste. Só que aquilo foi demais, aquilo foi desproporcional e ele não teve o controle sobre isso, não conseguiu ter elementos cognitivos que freassem esse ímpeto por se defender. Então, se eu começo a apresentar outras, além de fontes dopaminérgicas possíveis, e de propor a ele que ele consiga religar outras cognições para que essa cognição que foi tão trabalhada, tão fixada, não seja tão... ele não precisa agarrar tanto a ela. Por que ele sente o vazio? Todos sentem o vazio. Porque ele não foi feito para isso. Ele faz isso, mas ele não foi feito para isso. Ele tem um potencial muito maior. O sentimento de grandiosidade, ele é uma metacognição interessante, só que ele foi mal atribuído, foi mal direcionado no narcisista. E se ele consegue direcionar esse sentimento de grandiosidade em abrir as suas cognições para que aquilo abra de fato, que ele não seja um grande só na mente dele, num pensamento dele, aí que ele passe a ser grande no sentido de que ele pode mais, que ele consegue mais, que ele é capaz de muito mais. E aí vem um outro problema que o narcisista tem, ele não tolera o erro.
Primeiro que ele não tolera o erro de si mesmo, depois não tolera o erro do outro. E ali ele prejudica os dois. Ele mesmo com ele mesmo e o outro no convívio com ele. Então minha pergunta é, de onde pode partir uma luz no final do túnel para o narcisista? Pode vir do espiritismo? Pode. Pode vir do budismo? Pode. Pode vir da neurociência? Pode. Pode vir da metacognição? Pode. Tudo pode. Então, eu acho que para eles o trabalho terapêutico de olhar o ego, de ver o ego, na terapia tradicional mais freudiana, do ouvido atento e do discurso livre, para o narcisista, para um primeiro momento, é bacana, porque acolhe, ele é escutado, ele é validado de muitas maneiras, mas é um tratamento que penso que deve ser de curto, médio prazo para um narcisista. Em seguida, ele precisa de ação, ele precisa entender como é que a doença dele funciona, como é que ele... Eu sou infantil? Por que eu sou infantil? Por que meu pensamento é infantil? O que eu ganho com isso e o que eu perco? As relações humanas, elas... por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu preciso de dopamina. Beleza. Mas as relações humanas, elas não são muito maiores do que isso? Você não consegue dopamina de outras maneiras? Aí ele tem que parar para pensar que outras maneiras são essas. E ele tem que começar a experimentar. Deixar essa cognição que nele está extremamente preso. Aí não é uma fixação, quando já você derrete o ferro e junta com o outro, grudou. Não está mais fixo, não é óleo ali não resolve. Então, tudo bem. Então, se óleo ali não resolve, não é a terapia tradicional que vai ajudá-lo. Isso já está comprovado, tá? Nenhuma conseguiu. O que vai ajudá-lo? Olhar outras cognições que compensem essa daqui. Então ele vai olhar para a criatividade, ele vai trabalhar com paixão, ele vai trabalhar o amor, ele vai trabalhar outras cognições para que essa daqui não tenha tanto domínio na vida dele. Ele vai ser narcisista até morrer. Mas ele pode ser um narcisista mais leve, um narcisista menos fixado, um narcisista capaz de prejudicar menos a si e ao outro. E existe relatos de narcisistas que depois de que descobriram, se isolaram. Mas e daí? É isso que a gente quer? Que as pessoas que são narcisistas se isolem? Talvez quem foi vítima deles, sim. Vai querer certamente que sim. Mas o ideal é que eles consiga lidar com o que ele tem sem prejudicar ou prejudicar o mínimo possível a ele e ao outro. Porque não vai deixar de existir narcisistas. E se a gente não consegue descobrir isso, a gente não consegue ajudar ou salvar as futuras vítimas. A gente consegue ajudar as vítimas que já são... que já se afastaram e e já foram ajudadas por inúmeras terapias, religiões, etc. Mas a questão a gente consegue ajudar o narcisista e o narcisismo, aí você fala, não, eles que se danem. Não é assim, gente. Como eu disse, se a gente não parar isso, ou se a gente não conseguir minimizar isso, sempre haverão outras vítimas. E eu acho que é isso que a gente não quer. Lembrando que pode existir um componente genético, e você foi vítima de uma família narcisista, mas não manifestou o narcisismo. Mas seu filho pode manifestar. E aí? Seu neto? E aí? Que se danem eles? E aí? Então, tá na hora da gente começar a pensar em união das ciências, em união das espiritualidades, para que esse caso narcísico seja... que a gente consiga atingir algum tipo de resultado em relação a eles. Que consiga tirá-los dessa fixação crônica, né? Uma fixação crônica mesmo, sem espaço para mais nada além daquilo. Então ele tem que pensar que ele está se limitando, ele está sendo um ser humano limitado.
E que o senso de grandiosidade, ele está sendo limitado. Ele pode ser grande, ele consegue ser grande, como qualquer outro ser humano que fez algo muito significativo para a humanidade. E mesmo os que não fizeram, gente, lembrando, um cara fez a cadeira, uma pessoa montou a cadeira, muitas outras fizeram inúmeros tipos de cadeiras, que tem tanto utilidade quanto o primeiro modelo. Só que aí depois algumas passam a ter utilidade artística, outras passam a ter utilidade decorativa e assim vai. Então a mente humana, o propósito humano é sempre ativar todas as cognições, ou o máximo de cognições possíveis. E é isso que a gente tem que ajudar o narcisista a fazer. A gente precisa disso, e eles também. E aí, quem sabe, eles não deixem de ser narcisistas, mas consiga pelo menos perceber que vale a pena ser outra coisa que não narcisista. Que vale a pena ser narcisista e algo mais. O que é esse algo? Vamos descobrir. Vamos descobrir juntos. Nós e eles. Tudo bem, gente? Então, uma fala de Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Gente, nada mais belo do que ter motivação para construir um novo fim. Isso a gente pode fazer. É uma decisão, é uma escolha. Embora no momento de dor e de sofrimento muito grande, momentos depressivos, aqueles bem pesados de meses, que você não consegue nem sair da cama, horríveis. Mesmo assim, você pode virar o jogo. É difícil nesse momento pensar em algo bom. É possível pensar que tem solução, mas tem solução. Descubra o porquê. Não fique na mão dos outros. Busque pela sua transformação, pela sua cura. Cura acho que é uma palavra tão pretensiosa, cura. Eu acho que a cura ela acontece mediante ao movimento. Você tem que se movimentar. Você tem que te desapegar da dor, soltar a dor. Deixe que ela vá. E aí você vai ter condições de atingir o despertar, vai conseguir encontrar o seu propósito e vai construir um mundo melhor para você e para os outros que estão próximos a você. Acho que esse é o grande objetivo nosso, né? E para finalizar, duas falas interessantes aqui. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer, se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Gente, eu proponho aqui uma leitura um pouco maior, de uma cognição, de um ponto de vista. E o que é interessante isso, ó. O que é a verdade? A verdade é algo enorme, imenso, que se esconde atrás de uma árvore fininha. E quando eu olho para a verdade, na maioria das vezes, o que eu vejo é a árvore fininha. Quando eu venho aqui e peço para você dar um passo de lado e olhar um pedacinho da verdade, é para você olhar com uma outra perspectiva. Não da sua, do outro. E é uma proposta, é um convite, venha. E aí essa fala de Kardec é muito boa no sentido assim, ele fala de espíritos, mas aí você pode pensar em de espíritos algo do jeito que você imagina, uma luz, uma pessoa, enfim, ou algo que você pensa. Mas se você parar para pensar, todo espírito nos deixa marca concreta, deixa marca física. Alguém veio aqui e construiu essa cadeira, esse modelo, e ele já morreu. Mas o trabalho dele está aqui. Mesma coisa por tudo que se escreve. Então, por exemplo, tudo que a gente estuda de terapia é espírito. O Freud já se foi. É o espírito dele está aqui.
Tá aqui. Eu me formei pelo estudo de freudiano. Tem fala de Freud aqui também. Ou se não, o pensamento de Freud me ajudou a chegar num outro patamar. E assim outro e outro e outro. Então, quando eu acho que Allan Kardec escreve só do espírito, não é só o espírito dentro da nossa mente. Que aí eu pensaria na metacognição, mas a metacognição liberta. A metacognição livre, que usa de todas as suas qualidades cognitivas e entende que eu não preciso aprender a fazer a roda. Eu já tenho o esquema da roda, é só estudar. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o carro? Não, o carro já existe. Mas eu vou fazer aquela lanterna que usa metade da energia. Eu vou fazer um vidro que não quebra. Eu vou fazer E eu só tô dando um exemplo de carro, tá, gente? Mas é qualquer coisa. Então, por exemplo, se eu tô com uma doença mental, se eu tô com uma doença espiritual ou mental, não importa. E eu tô fazendo a mesma coisa e tendo o mesmo resultado, amor. Para um pouco, respira e pensa. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô sentindo? Começa a falar com sua metacognição. Abre a sua metacognição. Aí você vai ter a oportunidade de transcender, de abrir o terceiro olho, de despertar o observador, de o que quer que se queira chamar, que é a metacognição, ou a metacognição. Isso é divino. Deus se comunica com a ciência se comunica com Deus. Quem falou que são coisas separadas? Quem foi que separou? Chega de separar. É hora de unir. Unir com amor, unir com carinho, unir com cuidado, unir com precisão, com mais precisão, mais assertividade. Vamos usar todas as armas que eu tenho para trazer alívio espiritual ou alívio da dor nas terapias. Por que não? Por que não? Começa a olhar, então começa hoje. Na hora que você for receber o passe, peça para algum espírito bom vir aqui e liberar essa metacognição em você. Peça para te libertar de uma dor que você não consegue, que está te fazendo sofrer há muitos anos. Pede para se libertar, enfim. Começa a conversar, começa com o seu ego, entenda o seu ego, estude o seu ego e sempre estude, tá? Bom, agora para finalizar mesmo, pois no seu melhoramento individual que todo espírita sincero deve trabalhar, antes de tudo. Só aquele que dominou suas más inclinações aproveitou realmente o espiritismo e receberá a sua recompensa. Então, gente, melhoramento, mudança só acontece com ação, com mudança de comportamento. Se não houver mudança de comportamento físico real, não há mudança de pensamento. A gente tem que passar por 3 processos. Você tem que ver, entender o que você viu, ou aceitar, ou não aceitar, não se conformar, que é maravilhoso, e tentar achar alguma outra coisa. Aqui eu convido a vocês a conhecerem um filme chamado Óleo de Lorenzo. Ali mostra claramente o uso de todas as habilidades cognitivas, ou de algumas habilidades cognitivas, dos pais, que superaram a barreira entre ciência e a pessoa comum e transcenderam, foram além. O que exigiu deles? A vontade, o empenho de ajudar o filho que tinha uma doença que a ciência não tinha nenhum tipo de tratamento. Eles não se conformaram com isso, eles não aceitaram essa constatação e impossibilidade de ajuda e entraram com tudo dentro do estudo, estudaram, simplesmente estudaram. Essa é a proposta. Então, esse caminho é o caminho do ver. Então você tem que ver aquilo que você está vivendo, ver o seu problema, encarar o seu problema, mas não só olhar para ele. Tentar entender o que ele é, como ele age em mim, o que ele faz comigo e agir sobre ele. Tem que ver. Aí você tem que começar a viver isso, viver esse processo. Deu certo, não deu, foi bom, não foi, assim foi melhor, assim vai. E no final sentir.
Nossa, não é que... Nossa, foi bom. Funcionou. Que legal, bacana. E aí a mudança de comportamento. Ok. Meus amores, então é isso. Essa é a primeira série, nós vamos falar muito ainda, vamos hablar bastante. E o intuito é passar tudo que eu tenho pra vocês. E é isso. Beijos, até a próxima.